Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o caminho solitário, os percalços que as pessoas que têm interesse na bruxaria encontram quando pretendem seguir solitariamente. Até mais. Hoje nós vamos falar sobre o caminho solitário. Quando a gente fala em caminho solitário, a gente tem que explicar para as pessoas que são leigas que dentro da Wicca existe a possibilidade de você se tornar uma bruxa seguindo um caminho solitário. Um caminho solitário que pode ser no sentido de você ter um suporte e ter de um coven até e depois seguir solitariamente, ou também de desde o começo começar já solitariamente pesquisando, estudando, procurando se desenvolver tudo solitariamente. Hoje existe muita informação, né? Hoje existe a possibilidade de você fazer downloads de livros, você trazer, comprar livros no Kindle, que você em segundos você já está com um livro em estrangeiro, sites, vídeos no YouTube, tutoriais de tudo quanto é tipo. Assim, na verdade, teoricamente a gente poderia pensar assim, nossa, é, o caminho solitário, beleza, não precisa de ninguém, né? E isso seduz realmente muita gente. É o caminho que as pessoas, elas normalmente elas gostam de procurar. Falam assim, gente, para que eu vou aprender bruxaria num coven, aprender bruxaria num grupo, dentro de alguma tradição, enfim, se eu posso seguir solitariamente e resolvo tudo do mesmo jeito. Sim e não. Né? Quando a gente fala sim e não, é porque é assim. É importante que a pessoa que queira começar solitariamente tenha pelo menos o cuidado de buscar inicialmente livros e autores conceituados para você ter um mínimo de critério para escolher a informação que você vai se dedicar e vai começar. Por quê? Porque tem todo tipo de informação e nem todo tipo de informação é saudável. Nos últimos anos, na verdade, acho que não vou nem falar que é dos últimos anos, eu acho que é da natureza humana mesmo, o que a gente chama de apropriação cultural. Grupos de pessoas que querem passar a impressão de terem um viés científico, psicológico, enfim, de mais culto, mais sei lá o quê, eles costumam dizer muito uma frase que é muito comum, que é assim, isso aqui não é religião, isso aqui é só conhecimento. Então, quando uma pessoa, até as pessoas que nos procuram, é muito comum as pessoas falarem, não, eu estou a fim de buscar o conhecimento. O conhecimento realmente já está disponível, gente. Vocês podem, existem livros fantásticos aqui, sempre que alguém procura, a gente indica, existe muita coisa disponível. Hoje em dia realmente tem bastante coisa disponível. E aí as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, elas costumam dar a entender assim, a gente só vai fazer um ritual, você só vai invocar um determinado ser, você só vai fazer um ritual, uma iniciação nessa área, não sei o que, não sei o que lá, e tudo assim sem muito critério, por quê? É para caber no modelo comercial. Né? Então, no modelo comercial, você faz esses cursos em turmas, você desvincula de qualquer ideia de compromisso que no grupo religioso iria ter. Você estabelece um tempo, é um ano e um dia, ou então é tantos meses, os módulos e barari. E aí você faz aquele curso, ensina para as pessoas e as pessoas acham, elas vão sair de lá com um diploma. Aliás, é muito comum as pessoas me perguntarem se a gente dá diploma, o diploma de bruxa, gente. Não, é iniciação, não é diploma. Não é um curso cultural, né? Não é uma formação cultural. E aí o que acontece? Primeiro, toda vez que você faz
uma simpatia, um feitiço, um ritual, uma iniciação. É um compromisso. É um compromisso com o plano espiritual. Se você não sabia que aquilo era um compromisso, se você não foi instruída de que aquilo está te vinculando às entidades que você está chamando, não importa. O plano espiritual, você acendeu uma vela, chamou um ser, aquele ser que vem e ajuda, cobra, tá? Aqui, quando a gente faz o processo de pré-seleção, uma das coisas que a gente sempre fala para os alunos, fala assim, gente, é um caminho sem volta, você tem que ter muita certeza de que você está entrando, que é o seu caminho mesmo, porque à medida que você vai entrando, você vai entrando. E esse entrar é para outras vidas, inclusive. Quer dizer, então é bom que não esteja com vontade só de entrar de curioso e depois coisa. E aí a pessoa, mas então eu vou ter que fazer um pacto? Então vocês vão me perseguir se eu sair? Vai acontecer não sei o quê. Eu falei assim, não, gente, você está se comprometendo com o plano espiritual que cobra. Não existe o de graça, tá? As coisas, tudo, os seres que ajudam, eu estava até comentando um dia desses com um aluno, você sabe quando uma pessoa quer fazer uma tese, quer fazer um doutorado, ou quer fazer um mestrado e tem dificuldade em encontrar um orientador, por quê? Porque o orientador quer que a sua tese agregue ao trabalho que ele já faz, né? Então você pode até ter uma ideia interessante, mas se aquele orientador não vê uma oportunidade dele de crescimento como professor, ele não vai querer a sua tese, né? E por outro lado, se você tiver uma tese que seja teoricamente potencial lucrativo, vamos supor que você queira criar uma tese de os benefícios do consumo de cigarro para a saúde das pessoas. Vai ter gente que paga, vai ter quem paga essa pesquisa, vai ter quem queira coisa, porque assim, tem alguma vantagem, né? Então assim, não existe essa coisa de você fazer, vou acender uma vela para tal ser, para tal divindade, para tal entidade, e aí, mas isso não é compromisso religioso, eu não entrei para nenhuma coisa, eu não pertenço a nada, eu sou livre. Sempre cria vínculos. Então, a primeira coisa, assim, o iniciante na bruxaria não vai querer comprar livro histórico, ele não vai querer comprar livro que aborde a teoria, que aborde os princípios, até que aborde os riscos, né, o que você está entrando. E aí, ele vai querer um livro de magias e feitiços, né? E aí ele fala, eu tenho que resolver minha vida logo, vamos pular essa parte boba. Né? E aí o que acontece? Faz de um jeito num, faz de um jeito no outro. Esse aqui falou para fazer isso, esse aqui falou para fazer aquilo. E quando você está vendo, você está emaranhado, porque você está se vinculando. São esses seres, eles têm uma eles têm necessidade de serem alimentados, tá? E aí você está se perdendo. Ao invés de você ter um upgrade na sua evolução, você está se atrapalhando todo. A gente tem... Primeiro, deixa eu explicar bem claro assim, o que é uma religião. Uma religião é uma crença que te dá suporte, te dá sustento para os momentos em que você não vai ter outra fonte de amparo quando precisar. Então, é aquela coisa, quando a gente está na curiosidade, vamos ver isso, vamos visitar aquilo, vou pular 7 ondas, vou fazer não sei o que lá. E você acha que é só uma brincadeirinha, né? A brincadeira do copo, né? Nossa, gente, quanta gente fez. E aí você pensa assim, qualquer coisa, eu continuo sendo da minha religião, eu não vou mudar e pronto. E aí você não sabe por que coisas estão dando errado na sua vida, você não sabe por que as coisas estão indo para trás, você não sabe. E assim, existe também uma crença que as pessoas acham que assim, se elas tiverem muitos títulos, elas vão ser mais bruxas.
Então, eu fiz curso de magia natural, eu fiz curso de não sei o quê, eu fiz reiki, curso com cristais, eu fiz curso com, eu não vou citar nomes de coisas, mas assim, eu fiz curso com fulano, com Beltrano, eu sou maga estelar, uma bruxa da alquimia profunda, e não entende por quê. Apesar de todos os títulos, a vida ela não está realizando nenhuma magia, a vida dela continua andando para trás. Então, quando a gente fala aqui no nosso Coven que a bruxaria é um estilo de vida, é uma coisa para sempre e é uma coisa que você só, todo o conhecimento, toda a experiência vai agregando e confirmando aquela crença, vai confirmando para você que você está no caminho certo e daí tem aquela paz, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil, sei lá, uma morte, uma doença, uma dificuldade, você sabe que você fez o que podia, que você deu, que você tem o amparo do plano espiritual, você tem uma segurança espiritual, né? Eu vejo muito isso. As pessoas elas começam cursos de um monte de coisa, elas dão preferência sempre para os cursos que vão sendo mais rápidos, mais baratos. Tem curso grátis. Tem curso que em 2 meses você resolve. Tem curso que você já é iniciada logo na primeira aula. Não adianta você ser iniciada se você não tem o preparo de ser iniciado. O que é ser iniciada? É a mesma coisa que eu falasse para você assim, olha, tem autoescolas que você precisa fazer todo o curso de autoescola e depois fazer o exame no Detran. Mas tem a minha autoescola aqui que eu já te dou a carteira de habilitação e você já pode sair dirigindo. Você sai dirigindo. A iniciação é o momento em que você se declara perante o plano espiritual que você está pronta. E se você não tiver? Eles, vai ter espírito que vai falar, você está falando que está pronta? Então vamos ver. Então assim, quantidade de título não dá mais. Mesmo quando a gente fala assim dentro do convent, fulano é alta sacerdotisa, é sacerdotisa, o outro é só bruxa. O só bruxa pode ser mais do que uma alta sacerdotisa, é função. Quando a gente fala em sacerdotisa e alta sacerdotisa, a gente está falando de pessoas que já estão coordenando equipes, pessoas que já estão trabalhando tendo condições de ensinar, tendo condições de estar realizando rituais, quer dizer, já está conseguindo coordenar as atividades. Uma bruxa solitária, uma bruxa só bruxa, pode ser mais em termos de poderes. Tá? E um aluno pode estar mais desenvolvido do que um mestre. Ele traz um histórico de vidas passadas e ele pode estar mais, ele pode fazer coisas melhores. Só que o mestre ele vai saber orientar e aproveitar e orquestrar melhor esses poderes. Quer dizer, existe uma razão para uma pessoa ser mestre, tá? E não é mais. Aqui no Coven a gente não tem essa coisa de hierarquia, não. Tá? As pessoas elas são cargos, funções, tá? E sim existem perigos. Por quê? Porque uma entidade, ela existe o que a gente chama de choque de egrégoras, né? Então os seres, eles querem que você continue alimentando. Existe escolas, linhas diferentes, quer dizer, não é porque alguém da Umbanda, do Candomblé estão lidando com magia ou alta magia, que essas coisas são todas do mesmo assunto. Não, existem linhas, né? Existem linhas, você tem toda uma sistemática diferente, seres que vão ser diferentes, né? Aqui no nosso Coven a gente enfatiza o desenvolvimento pessoal, né? Por que isso? Porque isso te dá mais autonomia, né? E aí a gente fala, mas então por que você fala que a pessoa não tem volta? Não tem volta para si mesmo, porque se você se desenvolve, você não tem como desenvolver, você tá lá, né? Eu acho que eu já falei em outros vídeos que eu tive uma cliente que ela sonhava com pessoas mortas e ela falou, gente, eu sonho com as pessoas mortas. Eu falei assim, mas é aterrorizante? O que acontece? Não, eu sonho com minha avó, minha tia, meus parentes. Eu falo assim, mas tá. Eu sou médium de incorporação. Eu falo assim, gente, mas se você abre um canal
para ser médio de incorporação inconsciente, não importa. Você abrir um canal, os seres falam assim, beleza, gente, quando a gente quiser visitar, mandar algum recado, é a Joaninha que a gente vai procurar. Abrir um canal, o canal está aberto. Né? E isso pensa em muitos outros setores, que não precisa ser, porque a gente não incorpora, mas não é mediunidade, mas a gente está abrindo canais. Né? Então, tá acontecendo umas coisas esquisitas na minha casa. Tá, gente, você tá chamando as coisas esquisitas para aparecer. Tá? Então, assim, sim, é possível fazer a auto-iniciação, sim, é possível você ser uma bruxa solitária, é possível você seguir, pode ser que você queira até misturar algumas coisas, mas você vai ter que ir vendo, apanhando sozinho o que tá, com que você está mexendo. E não pensem, tá? Deixa eu uma coisa que eu também falo. Não me procurem, tá? Agora eu fiz uma invocação, um pacto, isso, não sei o que lá, tudo, e agora eu tô tendo umas coisas, aí eu vou procurar uma bruxa para resolver. Não, 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 não. Eu quando eu escolhi o meu caminho, eu tive que enfrentar as minhas dificuldades, que a ignorância me levou a fazer, e não pego as coisas que as ignorâncias dos outros fizeram, não. Tá? A gente sabe como é que é mexer com essas coisas. Você tem que honrar. Isso é uma coisa também muito importante que a gente fala. Se você algum dia chamou e algum dia obteve algum benefício, você tem que honrar. Honrar. Mesmo que você queira se desvincular de uma linha, de um caminho, você tem que ser grato, você tem que honrar, você tem que pedir permissão, você tem que. É o caminho espiritual, gente, é o nosso suporte. Não é brincadeira, tá? Não é porque existem muitas possibilidades que a gente vai mergulhar em todas e falar assim, vamos fazer festa. Não, não é. Existe o caminho, existe a forma de você lidar com esse caminho, tá? Existem perigos? Existem. E por isso que e para evitar esses perigos, é que a gente tem, a gente busca o autodesenvolvimento, porque você vai ter autonomia, você vai estar lidando predominantemente com as suas próprias forças, né? Mas não é um caminho rápido, tá? Não é um caminho rápido. Tem muita gente que fala assim, gente, em tal grupo, em um ano e um dia eu estou sendo iniciado, ou então em tal grupo eu sou iniciada logo na primeira aula, tudo. Eu falo assim, gente, por que eu tenho que esperar aqui um tempão? Eu falo assim, você tem que esperar estar pronta. Você tem que esperar estar pronta para falar que ter a carteira de motorista, tá? Não adianta, é o processo de cada um, né? É o processo de cada um. E isso é quando você quer fazer um trabalho sério. Agora, ter uma assessoria, e ser vinculado a um coven, e ser vinculado a uma, a um grupo, ter uma mentoria, ter um. Qual é a diferença? É mais rápido, é mais fácil. Você já tem a orientação de onde procurar, que livros ler, o que fazer, apareceu tal coisa, aconteceu tal coisa, vamos trabalhar juntos. Você está tendo suporte, gente. É um suporte. É a mesma coisa que assim, você pode tomar automedicação, mas se um médico te recomendar um remédio, é mais seguro, né? Ainda mais se for um médico que você conhece, que você percebe que é sério, pronto. Né? Então, é a mesma coisa. Tá? Você vai estar lidando com um universo que normalmente nas famílias das pessoas não tem esse conhecimento, né? Você vai estar lidando com coisas que depois pode ter que precisar de ter a quem recorrer para estar entendendo, dirimindo uma dúvida, resolvendo uma questão, né? Então, sim, é de grande utilidade você ter uma orientação, tá? Você vai evitar muita dor de cabeça, muito bater com a cabeça na parede, tá? E aquela coisa, até em termos de gastos, tá, gente? Porque, assim, tem bastante livro aqui, né? E bagunça também. Tem porcaria aqui também.
Eu gastei dinheiro com coisa que fala assim, putz, assim. É que eu gosto muito de livro para poder jogar fora, mas tem uns que dá pra vontade, assim. Então, assim, quando você tem um suporte, você vai ter, você vai comprar o instrumento certo, quando for a hora, você vai ter procurar os melhores livros, onde você formar uma biblioteca mais sucinta com aquilo que realmente você vai usar. Você vai descobrir quais são os seus dons, o seu caminho dentro da magia, e de repente você não precisa ter tudo nessa área, você vai ter só aquilo que é o seu âmbito de atuação dentro da magia, né? Enfim, então é realmente, sim, existe a possibilidade de uma pessoa ser bruxa solitária. Aqui a gente tem a possibilidade da pessoa ter o treinamento e depois seguir solitária, não querer participar ou pertencer ao coven, tá? Isso aí, inclusive, a grande parte das pessoas, elas gostam de seguir solitárias, até porque, assim, né, o solitário é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente tem uma ideia que a união faz a força, mas acontece que nem sempre tem a união, né? Então, quando é difícil você formar uma coesão num grupo, né? E às vezes a pessoa tem efeitos, tem resultados melhores sozinha, porque daí ela está concentrando a energia dela mesmo e ela está usando aquilo, mas ela vai só saber os recursos dela, ela vai ter só aquelas as capacidades que ela tem, então prós e contras, tá? Você pode ter vantagens em trabalho em grupo e desvantagens em trabalho em grupo. E tem a natureza da pessoa que às vezes não gosta de lidar em grupo. Tá? E normalmente é muito comum que as pessoas que gostam de magia, elas não queiram participar de grupo. Por quê? Porque é uma primeiro, exposição, né? Tem pessoas que têm vida pública e elas não querem que saibam que elas são bruxas. E também a questão de você sentir que você não vai com todo mundo, não se relaciona bem com todos os do grupo, né? E sem contar que, assim, tem a coisa de não ser da sua natureza trabalho em parcerias, tá? Não é mais, não é menos, são funções diferentes, são vivências diferentes, a pessoa pode escolher. E a pessoa pode se desenvolver e escolher seguir solitária. Existe o iniciar solitária, né? Começar tudo, fazer tudo solitário, o ser iniciado pelo coven, depois seguir solitária, e você pertencer ao coven, e aí você tem função, você vai ter essa participação no grupo, essa atividade que é diferente, que é também bem interessante, vai de cada um, né? A gente fala muito do compromisso, mas esse compromisso da bruxaria a gente tem uma perspectiva de liberdade, tá? A gente não é uma coisa de você seguir pelo coven, então você está presa só à egrégora do coven, ao panteão, a alguma sistemática. Eu, particularmente, sigo pelo norte, eu não inverto o calendário, mas eu tenho alunos que invertem. Existe liberdade, tá? Existe liberdade de sair, tá? Só que assim, o seu vínculo é com com a religião, com a espiritualidade, com os seres que te auxiliam, tá? Bom, é vídeo que de novo foi sugerido pelos nossos seguidores. A gente pede que vocês participem, compartilhando, dando seu like, se inscrevendo. Quem tiver sugestão de pauta, comente. E a gente vai seguindo aqui, tá? Eu gosto muito de estar respondendo vocês. Eu estou percebendo que está tendo um aumento nos nossos seguidores. A gente está contente com tudo isso, tá bom? Até mais!